E o papo de hoje é contemplação. Tempo para contemplar. Nessa correria do dia a dia, como é que a gente vai dar um jeito de arrumar um tempo para contemplar? Mas a gente consegue. Se a gente se esforçar, a gente consegue, né? Oi, Márcio, bom dia. Eu sou Esperança Macarena, falando aqui no Pílulas, de segunda a sexta, 9 horas. E aí, estava ouvindo um vídeo do Padre Fábio e depois eu estava ouvindo um outro psiquiatra que eu gosto muito de conversar, que é o Ítalo Marcilli. Tem um Instagram também super divertido. Aí eu falei assim, vou juntar esses dois assuntos, porque dentro daquela dinâmica do orar e vigiar, muitas vezes a gente já sabe o que tem que fazer. Só que do ponto que a gente sabe o que tem que fazer até que a gente faz, é que entra o vigiar, né? E aqui no Pílulas a gente trabalha na tarefinha diária do orar e vigiar, para a gente não se perder de nós mesmos do caminho, né, da nossa evolução, da nossa reforma íntima, que é a missão que a gente veio cumprir aqui na Terra. Bom dia, Juju Cunha, tudo bem? E se a gente para olhar em volta, percebemos que estamos todos muito acelerados. A vida está muito acelerada, né? Dizem que se o nosso vô, nosso bisavô encarnasse agora aqui nesse momento, ele não ia entender nada de como é que as pessoas fazem tanta coisa ao mesmo tempo, acessam tantas informações, como as coisas estão muito rápidas, né? Então, como é que a gente faz para atender as necessidades do corpo físico, que é o corpo físico, né? Nós temos um corpo físico e nós temos a nossa alma, que é o nosso espírito. Como é que a gente faz para caminhar nesse mundo, cumprindo as necessidades do corpo físico, sem esquecer que a nossa alma precisa também da quietude, do silêncio, da oração, porque senão a gente pira, né? A gente dá uma surtada, né? E o que a gente mais vê por aí, a gente olha para o lado e vê uma porção de gente nervosa e surtada, né? Então, o que seria contemplar, né? A gente pensa assim eu quando penso em contemplar, logo me vem assim um mestre budista, zen, sabe? Meditando naquela posição assim tradicional, né? Na natureza, é a primeira coisa que me vem na cabeça. Mas a gente pode não ter tempo de parar para fazer um retiro e passar um mês na Índia meditando, etc e tal, mas a gente pode no nosso dia a dia ter rituais que nos levem para o silêncio, para a paciência, para a calma, para estados contemplativos. Bom dia, Deia. Bom dia, Camilinha. Tudo bem? Bom dia, Kiko. E aí, o que seria isso, né? Se a gente lê esses livros que estão falando muito sobre o milagre da manhã, aquele da outra bispa que eu li, que é muito bom, que chama A Magia do Silêncio, né? A gente pode começar o nosso dia de um jeito muito calmo, tranquilo, contemplativo. Então, em vez de você acordar e ligar logo aquele musicão e tomar o seu banho já cantando e tal, faz assim aquela primeira hora do seu dia um momento de silêncio, um momento de você com você mesmo. Ah, Esperança, mas eu tomo café com as crianças e tal, e eu não consigo, meu dia já começa. Então acorda um pouco mais cedo para ficar você sozinha, você com você mesma, ou você e os meninos, vocês com você mesmo. Um momento que a gente possa ter de silêncio, de oração, faz uma meditação curtinha logo de manhã, fica no momento presente quando você sair de casa, olha a paisagem, olha para uma árvore, vai acalmando, porque a gente percebe que se a nossa mente está muito agitada, né? Se a gente já acorda assim, tem tanta coisa para fazer, isso e aquilo, e aí a gente começa o dia nessa vibe, a gente vai ficar nessa vibe de muita agitação, e aí a gente vai perder a paciência com muita rapidez, né?
Que aí o trânsito estressa a gente, o chefe estressa a gente, não sei quem estressa a gente, que a vida estressa a gente. Mas aí, se a gente não tiver feito aquela contemplação logo de manhã, né? Por que eu falo logo de manhã? A Alexandra Solnado, ela fala muito sobre isso também, que a energia do sol é muito boa para meditar, né? A energia do amanhecer é muito boa para meditar. Ah, mas eu só consigo meditar à noite. Beleza, medita à noite, não tem problema nenhum. Mas tira 5, 6 minutinhos de manhã, bota lá o despertador mais um pouquinho cedo, em vez de ficar na soneca, e faz uma meditação logo de manhã, porque a gente já vem daquele sono da noite, né? Que se tudo deu certo, a gente foi visitar lugares lindos, nosso mentor conversou com a gente, nos inspirou, aí a gente acorda para a vida, não pode ser aquele acordar, tem que ser uma coisa assim, mais tranquila, mais suave, porque a nossa alma precisa disso. A nossa alma precisa de silêncio, de sossego, de estar calma e de estar quieta, para que a gente possa rezar e ouvir o que Deus quer falar com a gente. Tá inspirada pelo nosso mentor, que vai dizer pra gente coisas que a gente precisa ouvir. Muitas vezes eles estão falando com a gente e a gente tá com tanto barulho dentro da gente que a gente não intui, a gente não percebe, a gente não tem calma, paciência, a gente não está em atitude contemplativa, né? Então, essa reflexão de contemplar no sentido da gente fazer as coisas no momento presente, da gente acalmar a nossa mente, da gente poder ser inspirada e da gente dar aquela respirada, porque senão o dia começa, as agitações começam, as tarefinhas começam, na hora que você checa o seu e-mail, uma coisa que eu nunca faço, eu nunca checo meu e-mail antes de vir aqui pro Pílulas. Hoje eu tive que checar porque eu estava esperando umas respostas. Aí já fui obrigada a responder, a fazer acontecer, que eu gosto de vir sempre pro Pílulas assim. Meditei, malhei, fiz meu café, fiz o café do Sérgio, fiz o café do Juan. Quando eu chego aqui eu tô zen com meu incenso, mas hoje eu tinha que ver o meu e-mail. Aquilo já me deu uma acelerada, porque de vez em quando a gente não consegue cumprir o ritual da manhã perfeito, mas é o mais perfeito que a gente consegue fazer. E eu não sei vocês, mas eu olho em volta, eu vejo todo mundo com muita pressa. Eu, particularmente, também tenho muita pressa. Bom dia, Tânia. Bom dia, Thaís. Que bom que você veio. E uma das coisas que me acalmou muito, sendo que eu era, assim, zero habilidosa, mas uma das coisas que me fez conectar muito, e a Sandra falou para mim, a minha terapeuta, que me liga com a mulher selvagem de antigamente, né? O ser ancestral que habita em mim, foi a jardinagem, gente. Eu sei, Tânia tem um jardim maravilhoso que eu conheço. O jardim de Tânia é muito legal. Então, você ter um cantinho na sua casa, aonde você cultiva o jardim, é uma coisa que para mim funcionou muito, porque você vê o ciclo, né? Você planta e a coisa não é rapidinha, né? Demora. Aí cada vez que cresce um pouquinho, você celebra, você comemora. Aí dá um bichinho, você tem que tratar. Aí você tem que adubar, aí você tem que regar. Aí daqui a pouco aquela plantinha que estava desse tamanho, ela já tá com um palmo, daqui a pouco ela cresce mais. Então, assim, quando a gente se conecta no ciclo da natureza, quando a gente para contemplar a natureza, é uma coisa que dá muita paz e dá um descanso e dá um repouso na alma da gente. Eu não sei se vocês são urbanos ou se vocês são do campo. Eu acho que as pessoas do campo têm essa conexão com a natureza belíssima, que sabe que vai chover, que sabe que vai ter isso, que sabe que vai ter aquilo, mas eu, como urbana que sou, nunca tinha plantado nada, gente. Nada do que eu plantava dava certo e tal. A minha prima Isabela veio pra cá, me ajudou. Aí tive a ajuda de várias pessoas também. E hoje meu jardim vive direitinho, ele tá bonitinho. De vez em quando eu perco uma ou outra, mas aí a gente recupera. Bom dia, Aleficha. A Aleficha tem uma casa também maravilhosa, cheia de jardim, cheia de paisagismo. Então, essa coisa de o contato com a natureza e os ciclos da natureza são muito interessantes. Vamos ver o que o Márcio está falando aqui.
Trabalhei em produção durante 24 anos e isso ficou no sangue. Minha esposa, através da oração, me ajudou a acalmar um pouco. Agora, o Pílulas para ajudar mais ainda. É isso, amigo, é orar e vigiar. Porque a nossa natureza é uma natureza de fazer, de acontecer. O nosso corpo físico quer conquistas e tal, e tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente só precisa que a alma caminhe junto, para que a gente não se perca de nós mesmos. Então, momentos de contemplação na nossa rotina vão ser muito importantes, porque são nos momentos de contemplação, de paz, de silêncio, que a gente consegue a conexão com o mundo espiritual. Eu acho que a gente tem que orar e vigiar isso tudo sempre e incluir, por mais difícil que seja no começo, mas a gente vai, medita 5 minutos, medita 6, medita 7, daqui a pouco tá meditando 15, daqui a pouco tá meditando 1 hora. Ó que coisa linda que vai ser, né? E aí eu queria falar, para finalizar, uma coisa muito interessante que esse psiquiatra que eu gosto muito, que é o Ítalo Marcilli, fala sobre a contemplação. Olha que fala interessante a dele. Ele fala que a gente tem que ter a arte de contemplar quando a gente está observando alguma coisa, recebendo alguma informação e tal, sem sair julgando, falando, precipitando no argumento. Sabe quando a pessoa começa a falar e a gente interrompe, nem deixa a pessoa falar, que a gente fica assim, não, sei que você tá falando. A gente nem sequer escuta o que o outro tá falando. A gente tá vendo um vídeo um TED, um YouTube, já quer adiantar para ir logo pulando as partes. Então, a gente tem que ter essa calma, porque se a gente não se submete passivamente a esse conteúdo, a gente emburrece, no sentido que aquelas pessoas que já tem aquele comportamento que acha que tudo sei, não, isso eu sei. Aí você vai na nutricionista, a nutricionista tá falando com você, você fala assim, não, isso eu sei. Para que você foi lá, Senhor? Se não foi para ouvir o que a pessoa tem para falar. Então, que a gente tenha essa passividade ao contemplar, ao conversar, a se instruir. E ele fala sobre com inocência, né? Que quando a gente vai a qualquer lugar, se eu vou no Lar de Teresa ouvir uma palestra, que eu fique ali com uma inocência, como se fosse de uma criança, assimilando o que está sendo dito, sem começar no julgamento, no juízo, no eu sei, com calma, porque é isso que vai nos fazer inteligente. Que as pessoas que são, ele fala assim, metidas espertinhas, que tudo sabem, elas emburrecem, porque elas não têm troca, elas não conseguem silenciar suas mentes para ouvir o outro. Então, o contemplar, passando muito pela coisa da inocência. Já vai, filhote? Já. Pegou o coco? Tá na geladeira. Da gente contemplar com inocência nessa troca, atento ao que o outro tem para me dizer, sem julgar, sem se precipitar, sem já querer sair fazendo. Às vezes a gente está num curso e a pessoa começa a falar, a gente já sai fazendo, a gente não para. Exatamente, Alê, boa definição, copo cheio, perfeito, Alê, não tinha pensado nisso. E o curso de escutatória que a Thaís sempre fala com a gente, né? Então, que a nossa contemplação passe por isso também, da gente ter uma postura inocente e de apenas ouvir, sem precipitação, sem julgamento, nessa troca onde a gente se coloca numa situação de uma criança inocente que não sabe nada, porque aquele frase lindíssima, eu só sei que nada sei. Quanto mais a gente quer ser sábio, quanto mais a gente quer aprender, a gente tem que ter a humildade de saber que nada sabe, que aquilo é um caminho que a gente está começando a trilhar. Então, essa contemplação de aquietar nossa mente, de estar em contato com a natureza, de fazer silêncio, de diminuir o ritmo, de rezar, de meditar, de ter um ritual, e a contemplação de aprender, estudar e ouvir sem estar com o copo cheio, como muito bem disse a Lê, estando aberta para que aquele conteúdo entre na gente, e aí sim a gente vai construindo a nossa inteligência. Então era isso, gente. Tá dirigindo, passa por um lugar bonito,
para o carro e fica olhando, respira e agradece a natureza linda que Deus nos deu. A gente mora num país tão abençoado, né? Com tanta riqueza de natureza, né? Você tá indo no mercado comprar fruta, observa as frutas, contempla aquilo tudo, né? Que alguém plantou, que aquela corrente toda, até que chegar, alguém estocou, até você chegar naquela fruta que depois você vai comer. Que a gente tenha calma para fazer as coisas em modo contemplativo, porque isso é ser sábio, isso é estar em conexão com o divino, com o espiritual, isso é acalmar a nossa mente para que a nossa alma possa se manifestar como o Mestre Jesus quer que a gente se manifeste. Beleza? Então era isso, gente. Um dia com momentos contemplativos para todos nós. Um dia, numa semana, um mês, tudo, né? E que a gente tenha uma quinta-feira maravilhosa. Obrigada pela presença, obrigada por me ouvirem. Beijo grande, Thaís, obrigada pela participação de sempre. A Leficha que veio falar com a gente, Carlinha que entrou também. Márcio, vamos juntos, que esse mundo de produção é doido, mas a gente consegue. Tânia, beijo grande. Si, adorei que você entrou hoje. Camilinha, Andréia, Jucunha, Kiko e Márcio, já falei. E a galera que me assiste no reprise, que me assiste depois, um beijo enorme, lindo dia para nós todos. Ontem não mandei o link, porque eu não subi o vídeo pro YouTube, hoje eu vou subir esse e o de ontem, e aí eu mando o link para vocês. Beleza? Macarena. Beijo grande, gente, uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus, tchau.